Olá! Começa agora o programa Gente do Rio. Hoje vamos falar de mudança de carreira profissional. Sempre aqui, juntinhos nas manhãs de domingo e com reapresentação após o Canal Livre. E se você está assistindo pelo nosso canal do YouTube, Band Rio, não esqueça de curtir e deixe seu comentário aqui também. Hoje é o dia do Quem Nunca aqui no Gente do Rio. Quem nunca sonhou em fazer uma mudança radical de carreira? Quem nunca sonhou em trocar o mercado financeiro por uma pousada em Trancoso? Quem nunca cogitou largar a vida agitada da cidade para viver de plantar na região serrana? Até eu! Pois hoje vamos abordar estes e muitos outros assuntos com uma especialista em LinkedIn, a rede social focada em negócios, Carolina Martins, e com o jornalista Daniel Brunet, que deixou uma bem-sucedida carreira de jornalista na redação de um grande jornal do Rio para virar um misto de guia espiritual e conselheiro em mídia social. E ele está muito feliz com essa troca. Seja bem-vindo, Daniel. Mônica, muito obrigado pelo convite. Falei certo? Tá feliz com a sua troca? Eu tô feliz, muito feliz. E feliz de estar aqui contigo. Eu também tô feliz de estar te recebendo aqui, né? Meu amigo querido que eu conheci no jornalismo, nas redações, nas assessorias, né? É isso aí. Carol, muito bem-vinda também. Muito obrigada, Mônica. Adorei o convite. Estou bastante feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Daniel, como eu falei aqui na abertura, né, você tinha o emprego dos sonhos dos jornalistas, trabalhava numa importante coluna, num jornal grande, importante também, e de repente deu esse clique e foi para a assessoria. Primeiro você foi para a assessoria, né? Assessoria parlamentar. Por quê que você resolveu Esse é sair? um passo da transição. Tem muita gente que quer mudar de vida de uma hora para outra, e eu acho que é complicado. Nem todo mundo consegue, de uma hora para outra, mudar o rumo. Então, eu comecei a planejar o que eu precisava fazer para chegar aonde eu queria chegar. Né? Eu queria me projetar nas redes sociais, falar sobre comunicação, falar sobre as coisas que eu acredito, mas de uma hora para outra, como eu ia me sustentar. Então, eu saí do emprego dos sonhos, do emprego que eu sonhei na faculdade estar, que eu fui muito feliz, mas eu falei, chegou a hora de eu começar a cumprir algo que eu considero maior, que é um propósito de vida. Que é uma mensagem que vai ajudar mais pessoas. E não só informação. Informação salva, eu sou apaixonado por jornalismo, pela minha carreira, mas eu entendi que eu precisava dar um passo além do sonho profissional. E aí eu comecei a pensar na transição. Então eu fui ser assessor, onde eu consegui ter tempo para trabalhar, me sustentar e estudar para chegar no próximo passo. Então foi tudo planejadinho, passo a passo. Foi planejado. Não foi uma coisa, não foi deixa a vida me levar. Não foi impulso. E nem foi deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Vou indo. Não. E vai acontecer. Eu acredito que a gente precisa planejar em tudo na vida. Não só na carreira, né? Mas se a gente deixar a vida levar, se a gente se for guiado pelo que a gente sente, um dia a gente está a fim de fazer, no outro dia a gente não está. E aí quem vive dessa forma não consegue progredir. Então eu planejei essa mudança até que finalmente chegou o dia de trabalhar na comunicação digital. Carol, você que é especialista em LinkedIn, você já deve ter visto muitas mudanças, muitas pessoas querendo mudar de carreira, querendo fazer essa transição que o Daniel fez. O que indica que está na hora de mudar? Tem vários fatores que a gente precisa levar em consideração. Primeiro é entender se a mudança, ela realmente é uma mudança de carreira 100%, então eu trabalho na área financeira e eu quero ir para a tecnologia. Porque muitas vezes... Desculpa te interromper, mas ou como eu falei na abertura, né, o que acontece muito, mercado financeiro não, vou largar e vou abrir, porque o mercado financeiro precisa uma pousada em Trancoso, vou plantar na região serrana, né? Existe... É importante fazer essa avaliação, e o Daniel bem colocou nessa questão do planejamento, porque também muitas pessoas, elas se sentem infelizes naquela empresa, naquele trabalho, com aquele chefe, e essa situação toda desgastante faz com que a pessoa se questione se ela está na carreira certa. E muitas vezes ela gosta do que ela faz, mas o ambiente é tão ruim, o ambiente puxa essa pessoa tão para baixo que ela acaba fazendo uma mudança gigantesca, quando na verdade nem era necessário mudar
tudo assim. Então, primeiro é legal entender se você quer de fato fazer uma transição de carreira, recomeçar a tua vida, ou se você só quer sair da empresa onde você está e recomeçar em outro lugar, mas fazendo a mesma coisa. É importante entender também quais que são os motivadores, porque não é todo dia que a gente acorda com aquele gás, com aquela vontade de fazer. Então, quando você entende quais são os seus motivadores, você consegue alinhar esses motivadores à disciplina. Porque no momento que você não tiver afim, aquele dia que você acordou mais ou menos, você sabe onde você quer chegar e você é disciplinado para fazer o que precisa ser feito. Então, essa questão de autoconhecimento, entender por que eu quero trocar e de planejar o caminho, de não sair de forma impulsiva, impensada, talvez pensar financeiramente também, então começar uma carreira nova ou mudar de país ou sair da área financeira e abrir uma pousada requer investimento. Como que você vai se manter no curto prazo até de fato essa pousada começar a te dar o retorno que você precisa? Então o planejamento financeiro também é uma etapa extremamente importante, porque muitas pessoas precisam regredir para a carreira que estavam porque não conseguiram se manter financeiramente. Tem que pensar no bolso também na hora de fazer essa mudança. Daniel, a tua próxima etapa foi, você virou documentarista, sim, né? Sim, você e continuo sendo. É? Continuo sendo, graças a Deus. Você fez um documentário importante sobre... O plantão judiciário. O plantão judiciário, que falava sobre as pessoas que precisam recorrer à justiça para internar um parente. Para ter saúde, né? Porque esse sempre foi um tema que pontuou a minha carreira como repórter. É a saúde pública, a administração pública. Então, por que eu fui fazer cinema documentário se eu estava há 10 anos no jornal, tinha uma carreira de quase 15 anos? Porque eu entendi que era necessário aprender uma nova forma de contar a história. Se eu ficasse só escrevendo, só ouvindo, eu amo minha profissão de jornalista, de repórter, mas se eu fizesse só aquilo, o mercado estava se abrindo para outros caminhos e eu não teria tantas oportunidades. Eu falei, eu vou estudar audiovisual, porque é algo que eu não sei. E comecei a fazer cinema. Meu primeiro filme foi o Plantão Judiciário e depois fui fazendo outros. Fiz um filme sobre o Flamengo, né? Recentemente, fiz um filme em Israel, né? Chama Eu Nasci de Novo, que foi o batismo do primo rico, o Thiago Nigro. E eu continuo fazendo meus filmes. Fazer filme é uma paixão, né? É uma forma de contar história no meio do audiovisual. Carol, você acha que depois da pandemia, foi com a pandemia que as pessoas passaram a se questionar em relação à sua carreira, querer ser mais feliz no trabalho, pensar, não, tudo pode acabar de um momento para o outro, então eu tenho que ser feliz agora. Você acha que deu esse estalo em muita gente? Com certeza. A pandemia, ela acelerou muito o processo de revolução tecnológica, então até as indústrias começaram a valorizar mais algumas profissões que não eram tão valorizadas antes, e isso despertou em alguns profissionais a vontade de fazer uma migração para outras áreas, mas no momento da pandemia, em que você se viu sozinho na sua casa, sem poder sair, fez com que você obrigatoriamente olhasse para dentro. Porque na maior parte das vezes, a gente acaba se envolvendo em tanta atividade, faz tanta coisa o dia todo, que a gente não consegue olhar para dentro e pensar, eu estou bem aqui, eu estou feliz, eu estou fazendo o que eu gosto, e se eu perder meu emprego, o que eu faço? E é doido, porque quando a gente vai se apresentar para alguém, então eu não te conheço, oi, tudo bem? Tudo bem, eu sou a Carol, eu sou influenciadora, eu sou psicóloga, eu me apresento falando a minha profissão. E quando essa profissão não é de fato aquilo que você ama fazer? E quando a sua profissão acaba fazendo com que você sacrifique a vida com a tua família? Porque quem passava horas no trânsito até chegar ao trabalho e depois ficava o dia inteiro no trabalho, voltava para casa cansado, perdia o crescimento dos filhos, sacrificava o casamento, trabalhava no final de semana e não podia estar com a família. A gente passava muito por isso no jornal, né? Porque a realidade do jornal antes, né? Era você tinha hora para entrar e não tinha hora para sair, né? E aí tinha plantão fim de semana, plantão feriado. Se acontecesse uma tragédia, todo mundo corria para a redação para cobrir, né? Para buscar informação. E aí a pandemia fez com que as pessoas não precisassem ou não pudessem mais passar por essas experiências naquele momento em que a ordem era fique na sua casa e só saia se o seu trabalho exige que você saia. Então aí as pessoas começaram a entender, opa, tem vida além do trabalho que eu faço.
E talvez o trabalho que eu faço não seja a parte mais importante da minha vida. Será que eu estou supervalorizando uma coisa que para mim é passageira e superficial, enquanto que o mais importante está aqui dentro da minha casa e eu estou casado há 20 anos, mas só agora eu reparei que minha esposa, meu marido e os meus filhos são de fato aquilo que eu preciso valorizar? E aí as pessoas elas foram tendo essa consciência de que o trabalho ele é uma das partes importantes da vida, mas ele não é a parte mais importante da vida. E aí também houve um momento em que foi amenizando e as empresas começaram a fazer com que as pessoas voltassem para o escritório. Só que depois de um ano trabalhando em casa, o cara já percebeu que dá para fazer o que ele faz no escritório na casa dele. E aí ele começa a se questionar, será que eu preciso mesmo voltar para essa empresa e trabalhar no escritório, sendo que tem uma outra empresa concorrente que eu faço a mesma coisa, mas aqui dentro da minha casa? Então, esse momento de pandemia colocou vários questionamentos na vida dos profissionais, primeiro pensando em qualidade de vida e depois pensando até na questão desnecessária que é você ir para o escritório quando você consegue trabalhar da sua casa. Com certeza, a pandemia ajudou muito nisso. E Daniel, o teu próximo passo aí, depois de mudar para assessoria, depois de começar a fazer cinema, aí foi a viagem para Israel foi como que um marco, né? Foi. E aí você passou a fazer, como eu falei na abertura, né, virar um conselheiro, o guia espiritual, aí mensagens misto de religiosas e motivadoras. Como é que foi isso? Eu falei sobre o propósito, né? E eu acredito que tem muita gente que não entende isso e acha até que é besteira. Coisa de propósito, não sei o que vai mudar o mundo. Não. Propósito é uma forma de você fazer algo e se sentir feliz, e se sentir completo. Propósito tem 3 características. Ele é uma ação abstrata, ele pode ser feito em qualquer lugar e ele sempre vai ser voltado para as pessoas. Então, olha só, o meu propósito é compartilhar conhecimento. Eu compartilhei conhecimento no jornal, eu compartilhei conhecimento no cinema, quando eu fiz documentário, eu compartilho conhecimento nas redes sociais. Posso fazer em qualquer lugar, é sempre voltado para as pessoas, nunca para me engrandecer e falar, eu sou bonzão. Zero. O propósito não é isso. Então eu entendi que o meu propósito é compartilhar conhecimento e falei, eu vou compartilhar um conhecimento que faz sentido para mim. E quando eu fui nessa viagem para Israel, foi em 2018, eu comecei a andar nos lugares históricos, eu nunca tinha ido, foi a minha primeira viagem, depois eu tive a chance de voltar lá, e eu falei, eu vou contar para as pessoas o que aconteceu aqui, sem um olhar religioso. Sem um olhar religioso. Porque quando a gente fala de Jesus, a gente fala, é religião tal. Não. Eu estou falando de algo que aconteceu, de uma história que está aqui, e eu misturo a comunicação com o que aconteceu lá. E sabe qual é o curioso? Quando eu estive lá, em Cafarnaum, um guia passou por mim e falou assim, foi aqui, nessa cidade, Cafarnaum é uma cidade que não tem nada. Se você vai lá hoje, não tem absolutamente nada. As pessoas só visitam Cafarnaum porque foi o lugar onde Jesus selecionou os discípulos dele. E aí o guia falou, foi aqui que Jesus começou a falar a mensagem dele. E no momento que aquele guia falou isso, abriu uma lâmpada, se acendeu na minha frente. Eu falei, caramba, Jesus é um comunicador. Como é que pode um homem simples, pobre, do século I, no meio do Oriente Médio, começar a falar algo há 2000 anos e as palavras dele atravessarem o oceano, os séculos, chegarem até a gente? Eu falei, ele devia ter uma estratégia de comunicação. Aí eu comecei a estudar Jesus Cristo como um comunicador. E 2 anos depois eu escrevi um livro sobre a estratégia de comunicação de Jesus, que de fato é o maior comunicador de todos os tempos. Exatamente. E você, Carol, também teve uma mudança, né? Saiu de Taubaté e foi para a capital. Você fez todo um movimento de mudança também na sua vida, né? De psicóloga, e aí de psicóloga foi para as redes sociais também, para o LinkedIn. Isso, eu saí de Taubaté em 2015, me formei em psicologia lá, fiz estágio em Taubaté, numa grande indústria. E aí eu me vi sem emprego, recém-formada e sem nenhum trabalho. E o que eu pensei? Eu vou começar em algum lugar. E se eu tenho grandes planos, eu preciso ir para lugares grandes que comportem os meus grandes planos. Porque aqui em Taubaté pode ser que aconteça, mas se acontecer vai demorar muito mais. Qual é o melhor lugar para mim? Vou para São Paulo. E a real é que eu já queria, desde pequena, eu falo para minha mãe que eu queria mudar para São Paulo. E ela tinha até medo, porque eu falava, olha, quando eu fizer 18 anos eu vou embora daqui para São Paulo. Eu ainda nem sabia o que eu queria muito da vida, mas eu sabia que não era em Taubaté que eu queria ficar. A minha falava isso também, foi mesmo.
No meio do caminho, aconteceu o grande marco da minha vida inteira entre eu quero mudar de Taubaté, eu quero ser psicóloga, porque com 16 anos eu fiquei grávida. E aí, quando você engravida adolescente, não sei se você passou, conhece alguém que passou por isso, mas a gravidez na adolescência, ela muda completamente a vida daquela mãe e de todo mundo que está perto. E graças a Deus, a minha família, ela me deu um suporte incrível. Eu estava no 2º ano do ensino médio, meu filho nasceu quando eu estava no 3º. E no ano seguinte, eu fui para a faculdade, meus pais cuidaram dele para eu estudar, pagaram a minha faculdade. E eu não podia perder tempo, sabe? Porque eu já tinha um filho, já não era mais eu por mim. E eu não queria mais que o meu pai cuidasse de mim e do meu filho. Não era responsabilidade inclusive, dele. essa tua mudança teve esse fator complicador também, que você teve que deixar o seu filho em Taubaté num primeiro momento, né? Sim, e aí quando eu mudei para São Paulo, meus pais cuidaram do Gui. E foi terrível, né? Porque eu via ele a cada 15 dias e às vezes eu não tinha dinheiro para ir para lá, então eu não podia. E eu cheguei em São Paulo, assim, sem perspectiva nenhuma, sem emprego nenhum, sozinha. Mas eu tinha aquela sensação, sabe, dentro de mim, eu sempre cresci na igreja, sou cristã, eu tenho muita fé. E dentro de mim eu sabia, não tem como dar errado. É aqui que vai dar certo pra mim. E eu também acredito muito que se você tenta e não desiste, não dá errado pra você. Porque dá errado pra quem tenta errado, não faz direito e desiste pelo meio do caminho. Eu vim aqui e mudei para São Paulo com essa certeza. Eu só saio daqui muito bem ou morta. E eu falava para minha mãe, não tem como. Nossa. Eu não... Chegou a arrepiar aqui. Doido, né? Eu falava para minha mãe, eu só volto para Taubaté um dia se eu tiver assim, com muito sucesso. E aí eu vou voltar para Taubaté e eu vou voltar com aquela sensação de missão cumprida. Ou pode acontecer comigo pior e aí você vai ter que me buscar, eu não vou ter nem condições. Que é um propósito também. A questão do propósito que você falou vale para pessoas e hoje vale muito para empresas também, né? Para marcas, né? As marcas, elas cada vez mais as pessoas querem consumir marcas, querem estar ligadas a marcas que têm determinados propósitos também, né? Isso é muito importante. E nessa questão de transição de carreira, eu acho que o propósito, ele ajuda a manter o equilíbrio emocional. Por quê? Você pode ter um emprego e a pessoa fala assim, eu estou infeliz, eu não aguento mais trabalhar aqui. Mas você tem um propósito. Será que esse emprego não vai te dar dinheiro, vai te sustentar e você vai conseguir tempo para cumprir aquilo que realmente você é feliz? Então você vai equilibrando as coisas, porque durante muitos anos eu fiz isso. Eu fui trabalhar para ter o dinheiro, mas vou começar a fazer meus vídeos, vou começar a gravar meus documentários. E uma coisa que a Carol falou que eu achei muito interessante é a questão do autoconhecimento. As pessoas querem mudar de carreira, querem mudar de cidade, querem mudar de lugar. Mas será que o problema está no lugar ou está dentro da pessoa? Essa mudança, na idade de vocês, é mais, digamos assim, é mais comum e é menos complicada. Agora, fazer uma mudança dessas numa idade 50 a mais, por exemplo. Você tem visto muito isso no LinkedIn, as pessoas que te procuram? Sim, eu tenho visto muito. Existe um movimento muito grande de profissionais que são mais sêniores, que trazem com eles bastante bagagem profissional e por duas razões. Existem aquelas pessoas que estão infelizes no trabalho e querem outros, mas também existem aquelas pessoas que já terminaram a jornada, então já se aposentaram. Mas elas não querem esse sentimento de inutilidade que ficar em casa atrás. Então, eu trilhei uma carreira numa área de atuação, me aposentei e agora eu faço o quê? Então, o que vem depois da aposentadoria também é um momento de se pensar, porque a gente vive num país que não tem essa cultura de planejamento. Então, a gente não planeja nem a nossa carreira. Quem dirá a nossa aposentadoria? É importante que as pessoas elas já pensem nisso. E tem vários estudos que mostram que um profissional que está entrando no mercado agora, então pense em alguém que acabou de sair da faculdade, está aí procurando por vagas de trainee. Esse profissional, ele, ao longo de toda a trilha de carreira dele, ele vai ter 3 carreiras diferentes. Então, ele não vai entrar na área financeira e terminar na área financeira. Ele vai sair ou ele vai acoplar carreiras. Eu sou psicóloga,
recrutadora e hoje eu faço um trabalho muito forte nas redes sociais. Então, junto com a minha profissão de psicóloga e a minha ocupação de recrutadora, eu acoplei a função de marketing. Eu sei sobre marketing, eu sei me comunicar, eu fiz uma pós-graduação em comunicação e redes sociais, mas eu sou psicóloga. Por quê? Porque eu tenho 2 carreiras concomitantes, uma precisa da outra. E isso vai ser muito, muito, muito comum nos próximos anos. Principalmente com o avanço da tecnologia da rede social. Pois é, mas a tua mudança também não foi completamente no escuro. Você mudou de cidade também, foi para São Paulo, saiu do Rio, foi para São Paulo, mas você já tinha seus irmãos que já trabalhavam com isso, com mentoria, né? Meu irmão Thiago, né? O Marcos mora na Argentina. E aí eu fui para São Paulo, o Thiago já mora em São Paulo e é muito bom você ter alguém que te vá apontar o caminho e falar, vai aqui, não vai por esse lugar aqui, aqui você vai perder muito tempo, ali você vai avançar. Isso é muito bom, sem dúvida nenhuma. Mas continua sendo um desafio, né? Porque você precisa realizar por si, você precisa provar que você sabe, né? Então isso cai sobre as costas de todo mundo, né? E é uma vitória, é uma luta diária, continua sendo para todo mundo, seja lá alguém que tenha a chance de ter alguém que vai dar uma dica, que vai ser o seu mentor, como quem não tem isso, né? O desafio mesmo, lutar todo dia, não desistir, seguir adiante, ter um alvo, ter um caminho e perseguir. E no próximo bloco, o que é o LinkedIn e como ficar bem na fita dessa importante rede social do mundo dos negócios? Você já ouviu falar em Instituto Destiny? Não? Então, já já você vai saber. Fique ligado, o Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio, conversando com o jornalista Daniel Brunet e com a especialista em LinkedIn, Carol Martins. Carol, antes as pessoas viam o LinkedIn como uma rede em que os interessados no emprego botavam os currículos e as empresas ofereciam as vagas. Agora não é mais assim, né? Você constrói uma reputação profissional ali. Exatamente. No começo até era mesmo, a gente via o LinkedIn como um banco de dados de currículo com fotos, mas nos últimos anos mudou bastante, principalmente depois de 2016, que a Microsoft comprou o LinkedIn e ela passou a investir muito em fazer com que o LinkedIn se torne uma plataforma que conecte profissionais nos 4 cantos do mundo. Então hoje, além de ajudar as pessoas a conseguir emprego, o LinkedIn ele serve como uma plataforma que é um trampolim. Então lá você mostra o que você faz, onde você faz, naquilo que você é bom, você conta um pouco mais sobre você, tanto tecnicamente quanto comportamentalmente. E o doido é que, há um tempo atrás, a gente precisava ir atrás das empresas. E hoje não, porque o LinkedIn ele faz um caminho inverso. Você se posiciona e a empresa te encontra. Até porque o mundo inteiro mudou, o processo seletivo mudou também. E a maior parte das vagas de emprego, elas não são divulgadas, a gente não faz uma divulgação aberta como era feito antigamente. Hoje as vagas, elas são feitas somente com o recrutador e ele vai atrás das pessoas. Quanto melhor posicionado o profissional estiver no LinkedIn, mais chance ele tem de ser encontrado por um recrutador e aí sim começa o processo seletivo. Mas essa parte de busca por candidatos mudou completamente. Hoje quem busca é o recrutador e não mais o candidato. Daniel, você faz parte do Instituto Destiny. O que é esse instituto? O instituto foi fundado pelo meu irmão, Thiago Brunet, e hoje eu trabalho na comunicação. Ajuda a coordenar ali a comunicação do instituto. É um instituto que oferece cursos de desenvolvimento pessoal, tanto online como fisicamente. Então, nós temos um evento chamado Método Destiny, que vai acontecer julho, vai acontecer novembro, vai acontecer no ano que vem um monte de vezes, uma vez por mês, presencialmente. E nós temos os cursos que são feitos online. Então, assim, o que a Carol está falando, a gente está falando aqui, é sobre essa chegada do mercado digital, que está revolucionando. As pessoas 50 a mais podem? Podem. Quem tem 18 pode? Pode. O mercado digital ele é para todo mundo, né? Existem pessoas que querem se conectar com pessoas que são como ela, né? Então, independentemente da idade, da crença, da cor, do sexo,
a internet tem espaço para elas. Exato. Tá. Inclusive, essa coisa, esse movimento 50+, dos influenciadores e desse assunto, isso nasceu muito, eu vejo muito no LinkedIn, né? A internet democratizou esse processo, porque antes só tinha voz quem tinha um espaço na TV. E hoje não é mais assim. As pessoas, elas constroem espaços na internet. A internet atrai audiências absurdas. Então, a internet hoje, ela facilitou muito esse processo das pessoas terem voz, porque antes só tinha voz quem era celebridade. É verdade. E eu sou uma prova disso. Não sou celebridade, mas comecei a apresentar esse programa aqui aos 54 anos. Então, esse preconceito que se tinha com as pessoas 50+, ganhou até um nome, né? Etarismo, né? Não, e sem dúvida, nas redes, você vai conseguir se conectar com pessoas que vão se inspirar em você. Porque fala, caramba, com 50 e tantos anos ela começou, eu também posso. Então, esse que é o papel que a rede faz, ela conecta pessoas que se identificam umas com as outras. Coisa como a Carol falou, não se via muito, porque eram modelos que estavam sendo expostos ao grande público. Hoje, o público escolhe quem vai assistir e eles optam por ouvir com quem eles se conectam e se parecem mais. Carol, você é a influenciadora latino-americana que tem mais seguidores no LinkedIn, tem 2 milhões de seguidores. Qual é o segredo do sucesso no LinkedIn? O segredo do sucesso é exatamente isso que o Daniel acabou de colocar, é mostrar para as pessoas a Carol. Porque atrás da profissional, atrás do case de sucesso, tem uma pessoa. E as pessoas, elas se conectam com outras pessoas. As marcas já entenderam isso. Tanto que marcas que antes investiam em publicidades caríssimas com atores e pessoas públicas, hoje investem em publicidade com influenciador para ele fazer o vídeo dentro da casa dele, do quarto dele, porque as outras pessoas se sentem íntimos. Então foi basicamente isso que eu fiz no LinkedIn para atrair toda essa multidão de pessoas, né? Eu sou a única mulher na América Latina que tem 2 milhões de seguidores e foi mostrando o bastidor. Então, eu fui mãe adolescente, eu falo sobre maternidade. Mulher sofre muito preconceito no processo seletivo. Mulher mãe sofre muito mais. E quando é mulher, mãe e o filho é pequeno, é mais ainda. Então, isso é uma dor que eu senti. E quando é mulher mãe, filho pequeno e é nova, inexperiente... é muito maior. Tudo vai se somando, exatamente. Né? Então, qual é o meu papel? Mostrar para outras mulheres mães que dá para chegar lá. E mostrar para o mercado que bandeiras precisam ser levantadas. Então, quando eu sou contratada para fazer um recrutamento numa empresa e a pessoa da vaga me fala, olha... Para esse cargo de liderança aqui, é melhor que seja um homem. Então, eu consigo levantar e sair e dizer que não tem necessidade, porque mulheres e homens, tendo competências, podem ocupar a mesma função e trazer isso para a internet. Isso é muito importante. É isso que eu ia te perguntar. Você enfrentou muitos casos, muitas situações de machismo? Muito de machismo. O que não aconteceu comigo foi o fato do meu filho atrapalhar, até porque ele estava com os meus pais em outra cidade. Então, mas você já trouxe... Já trouxe, filho. Mas aí ele era maiorzinho e eu já tinha a minha própria consultoria, eu não procurava emprego. Então, por ter um filho, eu nunca fui alvo de preconceito no processo seletivo. Mas por ser mulher, sim. Por ser nova, sim. Por apoiar causas que a maior parte das pessoas não apoiam também. Então, sempre que você se posiciona, 2 coisas acontecem. A primeira é que você afasta todo mundo que não concorda. Mas a segunda, e mais legal, é que você atrai todo mundo que concorda, que gosta e que parece com você. E é nisso que a gente tem que se apegar. Daniel, no Instituto Destiny, vocês dão muito valor à saúde mental das pessoas, né? Vocês dão ênfase a isso e fazem treinamentos para isso, para que as pessoas fiquem bem. A inteligência emocional, qual é o peso dela no mercado de trabalho hoje? É imenso, porque a gente vai ter pessoas que vão ter mais equilíbrio, mais condições de lidar com quem está do lado.
com um chefe que às vezes é mal-humorado, que é grosseiro. Ou então, se essa pessoa que tem inteligência emocional, ela é o chefe ou a chefe, ela vai saber conduzir melhor a equipe. Então, acho que a gente vai olhar para as pessoas se elas têm a capacidade técnica, se elas sabem fazer o serviço para o qual elas estão sendo contratadas. Mas se elas têm inteligência emocional, sem dúvida nenhuma, esse é um fator que vai despontar e vai destoar. Carol, quais são os principais erros e acertos que você tem visto nas pessoas que querem mudar de carreira? O principal erro da pessoa que quer mudar de carreira é ela sair do trabalho dela imediatamente, sem antes ter conseguido um novo. O mercado de trabalho é muito preconceituoso. A gente já falou de mulheres, a gente já falou do etarismo e também tem o preconceito racial. Comunidade LGBT também sofre muito preconceito e desempregados também faz parte de outra classe que também sofre preconceito. Então, se você quer trocar de carreira, trocar de emprego, o mais sábio a fazer é procure outro emprego, consiga esse outro emprego e depois saia do que você está hoje e que você está infeliz. A peneira ela é muito mais rígida com profissionais desempregados. Quem está empregado tem mais flexibilidade para negociar salário, negociar condições. Exatamente. Já está desempregado, vai aceitar qualquer coisa. Vamos oferecer. Terrível. Então, sair, chutar o balde de forma irresponsável, com certeza é o pior erro. E o maior acerto da pessoa é antes mesmo dela de pensar em trocar. Se eu estou aqui no meu trabalho e eu estou muito feliz, será que eu vou estar feliz assim daqui a um ano? E talvez você esteja, talvez não. Qual é a melhor estratégia e o maior acerto? Mesmo que você esteja feliz, se posicione no mercado e faça com que as pessoas te vejam. Daniel, como fortalecer a marca pessoal, que é uma forma de você ter a empregabilidade em alta, nas redes hoje? Tem até um termo para isso, que é branding pessoal, né? Marca pessoal. Precisa ter cuidado com a forma como você se veste, como você fala, sobre o que você fala. Precisa ter cuidado, sabe o quê? Com a foto que você vai postar, quem está do seu lado. Quem são as pessoas que aparecem contigo? Sabe por quê? Tem gente que fala assim, mas eu não sou preconceituoso, eu não estou nem aí. Mas o mundo é. O mundo é, você vive onde? Você vive no mundo. Então, se você não tiver cuidado com como as pessoas te olham, não me importo com isso. É um erro. No mundo de hoje é um erro. A primeira coisa que você vai fazer, por exemplo, eu quero comprar um produto, tem a loja tal. Você vai lá no Instagram, na rede social, vai ver como é que é. Se alguém pede um emprego, quero trabalhar na sua equipe, Mônica, você vai olhar o Instagram da pessoa. Você vai ver como é que ela se posiciona, como ela se diverte, quem ela é. Então, assim, e sabe o que eu acho que é curioso? Tem gente que queima o próprio filme. Aliás, esse é um termo bem do Rio de Janeiro, né? Queimar o filme. A pessoa, ela posta fotos, ela faz publicações que vão ficar lá, que as pessoas vão printar, vai correr no WhatsApp alheio. E ela queima o próprio filme. A coisa mais comum disso daí, né? A pessoa bebe, fica alegrinha. Aí vai postando, né? Se beber, fique longe, do celular, não publique, né? Mas é isso, cuidar com a forma que fala, como se veste, com quem anda. Isso tudo vai ser julgado pelas pessoas, analisado. Carol, você escreveu um artigo que ficou famoso, viralizou, né? Agora não é mais viralizou, listando 5 quesitos que a pessoa deve levar em consideração na hora de mudar de emprego. Quais são esses 5 quesitos? O primeiro deles é o que a gente chama da síndrome do domingo à noite. Vai dando domingo, umas 6 horas da tarde, já começa, sabe? Aquele negócio, a pessoa tem taquicardia, sua frio, não entende o que está acontecendo, dorme mal, segunda-feira já acorda. É como se o final de semana passasse muito rápido e a semana se arrastasse. A síndrome do domingo à noite acontece com quem não gosta da semana que está por vir. E tá tudo bem, a pessoa ela pode não estar 100% satisfeita com o trabalho, mas se o domingo à noite, a partir das 6 horas da tarde, começa um tormento na vida dela, é um sinal que ela precisa mudar de emprego e é um sinal muito forte que ela precisa mudar de emprego. O segundo é a falta de planejamento de carreira. Então a pessoa ela tá numa empresa, numa carreira, ela gosta, mas ela não vê muito para onde crescer. Precisa levar anos para virar chefe, ou então é uma empresa familiar e o chefe precisa casar com a filha do dono para ser chefe. Então ele quer crescer, mas não tem espaço. Outro sinal que ele precisa trocar de emprego para uma empresa que ofereça essa oportunidade de crescimento.
O terceiro sinal é meio que o oposto do segundo. Então, é a pessoa que está numa empresa, olha para cima e vê uma escada de crescimento, ela consegue ver uma projeção, só que ela não gosta daquilo que ela vê. O quarto é o que as pessoas identificam com mais facilidade, que é quando dói o bolso. Tá entregando pra caramba, mas não tá recebendo em troca. O salário está estagnado, a pessoa tem várias responsabilidades, mas não é remunerada por isso. Ela começa a ver os amigos que estudaram junto, ganhando 2 vezes mais, 3 vezes mais. A pessoa gosta do que faz, mas não está sendo remunerada. Então, esse é o quarto sinal, que também é muito grave, porque o dinheiro ele é parte importantíssima no sistema capitalista que a gente vive. Então, se você trabalha bastante, você tem que receber bastante. E o quinto sinal, ele é muito relacionado com a saúde mental. Trabalhar com lideranças abusivas, ambientes tóxicos, tem lugar que a gente entra e a gente já se sente meio pesado. E acontece, vários lugares quando você entra, você sente aquela aura ruim, você se sente carregado. Tem gente que sente isso todos os dias no trabalho. Então, essa sensação, você vai minando a sua energia, isso pode somatizar, a gente pode somatizar, né? O corpo manifesta fisicamente, então isso desencadeia problemas de ansiedade, de depressão, um problema no trabalho, é um possível problema no casamento, é um possível problema com os filhos, porque eu sou profissional, mas eu também sou esposa, é a mesma Carol em papéis diferentes, a gente não consegue separar 100%. Esses 5 sinais são os mais agravantes, são sinais de alerta. Se a pessoa tem pelo menos um, ela já tem que ficar de olho, já precisa ligar o alerta, porque a partir do momento que você identifica o primeiro, é questão de tempo para identificar o segundo e depois o terceiro. São esses. Daniel, como ser um comunicador, se destacar como um comunicador nesse universo que tem tanto produtor de conteúdo, tem tanta gente falando tanta coisa interessante? Como se destacar nesse meio? Escolha um nicho. Escolha um lugar onde você vai ser o melhor, onde ninguém vai falar tão bem quanto você. E aí, como é que você faz isso? O tema que você gosta, o assunto que você gosta e a sua história. A sua história te leva até esse lugar, sabe? Você falou, 50 a mais. Olha a história que você, Mônica Ramos, tem. Caramba, com 54 anos eu comecei a apresentar um programa de televisão. Eu assumi um papel de protagonista na televisão brasileira. Só você pode contar essa história. Quem mais? Então, esse é um nicho. Eu vou incentivar mulheres aqui a fazer o que eu estou fazendo. Caramba, você começa a comunicar isso. E eu acho, Mônica, que hoje todo mundo precisa saber de comunicação. Quando a gente tinha 18, 16 anos e decidiu pela faculdade, a comunicação era uma graduação, continua sendo uma graduação, vai ser para sempre. Mas hoje você precisa aprender comunicação e não precisa. Você precisa entrar na faculdade para fazer jornalismo e ser jornalista, ser repórter, trabalhar no jornal, ter seu diploma. Agora, para fazer comunicação nas redes, você aprende. Eu acho que você é médico, líder sindical, você é enfermeiro, seja lá qual for a sua ocupação. Aprenda comunicação, aprenda a se comunicar, saiba falar e ouvir, porque comunicação é parte desse princípio de ouvir, e escolha um nicho e comece a falar disso todo dia. Você escolheu um nicho que não é muito fácil, que é unir a Bíblia, né, a mensagem de Jesus, numa comunicação digital que é tão moderna, né? Exato, e aí que tá. Eu cresci ouvindo as histórias da Bíblia, lendo, estudando. Então, são coisas que estão dentro de mim. E eu passei 20 e tantos anos estudando comunicação, seja na faculdade, seja na pós, ou nos cursos que eu fiz. E chegou uma hora que eu falei, eu vou unir essas duas coisas. Eu vou começar... Porque quando eu comecei a ver Jesus como um comunicador, né? Eu falei, cara, hoje as pessoas ensinam sobre isso. Vou te dar um exemplo. Hoje você entra na internet, tem curso de storytelling, faça aqui, formação, não sei o quê, seja o contador de história, aprenda não sei o quê. Aí você vai ler a Bíblia, que a história de Jesus aconteceu há 2000 anos, ele chega num povoado e ele quer explicar sobre o reino dos céus. Uma coisa complexa, como que as pessoas do Oriente Médio vão entender o que é o reino dos céus? Ele fala, o reino dos céus é como uma rede que você joga no mar e ela trazendo os peixes. Aí o que ele faz ali? Está contando história, storytelling. Então, ele não é o criador, mas ele usou uma técnica de comunicação que hoje é muito usada. Eu aprendi, eu identifiquei isso e falei, vou começar a falar disso. E aí começou. No próximo bloco, todo profissional ou empresa tem que ter um propósito. A gente já falou disso aqui. Como identificar o seu? Dá para ganhar dinheiro e ao mesmo tempo ser feliz no trabalho? O Gente do Rio volta já.
Estamos de volta com Gente do Rio. Hoje conversando com a especialista em LinkedIn, Carol Martins, e com o jornalista Daniel Brunet. Daniel, quais são, você que fala muito de Bíblia, quais são os 7 pecados capitais de quem quer mudar de carreira ou ser empreendedor, que é uma coisa também que a gente não abordou muito aqui, mas que é importante também. Quem quer, tem gente que quer sair do emprego para empreender, não para outro emprego. Eu acho que o empreendedorismo, né, que não é um pecado capital, é uma mentalidade que está ditando as pessoas que estão vencendo nessa última década. Então, assim, você pode ter seu emprego e começar a empreender em alguma coisa até que esse empreendimento vai dar certo. Uma coisa que é importante é que, muito provavelmente, quem começa a empreender hoje vai errar. Vai errar. A vida a gente aprende muito com o erro, né? Errei, nunca mais cometo esse erro. Nunca mais vou botar o dedo naquela tomada porque vai me dar um choque. O legal é, erre o quanto antes e erre barato. Erre num erro que não vai te custar muito e que você vai aprender logo. Que aí você já vai dar a volta por cima. Eu me considero um empreendedor da comunicação. Que é uma coisa muito da técnica da rede social, né? O que é a técnica da rede social? Você joga uma coisa, testa, e se não dá certo, você corrige rápido, né? E se der certo, você vai lá, investe, faz de novo, Exatamente. Recicla daqui a um mês, é isso. Propósito. Eu já falei muito de propósito com o Daniel, agora queria falar com você, Carol. Como uma pessoa descobre qual é o seu propósito? Qual é a receita? Tem receita? Eu acho que não tem receita, mas tem caminhos que pessoas já seguiram e a gente não precisa reinventar a roda. Então, se umas pessoas já foram por aqui, 1, 2, 30 e deu certo, vamos tentar por esse caminho também. Eu acredito muito que propósito é o que faz te dar aquela energia, sabe? Porque na minha cabeça é assim, tem gente que quer e tem gente que está querendo querer. Então, quem quer trocar de emprego, se está numa fazenda e tem um muro de arame farpado, a pessoa que quer, ela atravessa no peito aquilo ali, porque ela sabe que a partir de lá e que a partir do momento que ela atravessar, ela vai chegar onde ela quer, ela vai encontrar sentido. Quem está querendo querer, senta, fala, pô, tô aqui sem camisa, olha essa cerca de arame, vai me machucar, talvez eu nem consiga. Então é bem legal quando a gente vai pensar no propósito, isso que você está pensando te dá gás, te dá motivação, pensa no maior obstáculo. Você resolveria aquilo? Uma coisa que eu faço bastante, inclusive eu aprendi numa série, é sempre pensar no pior cenário. E se isso aqui der errado, o que pode acontecer de pior? Qual é a maior catástrofe que acontece se esse problema que tem na minha cabeça, porque na maior parte das vezes o medo não realiza. Mas vamos pensar que você quer trocar de carreira e você está com medo de um fator X. Se isso aí acontecer, qual é a pior consequência? Qual é o maior erro que isso pode desencadear? E aí você imagina essa situação. Vale a pena passar por isso? Se valer a pena, vai. E toda vez que a gente se coloca numa situação de problema e quer resolver, quer errar rápido, quer errar barato, dentro de você tem algo que está falando mais alto. E esse é o propósito, porque muita gente acha que é assim, quando você descobrir o seu propósito, arcanjos descerão do céu e fogos serão, as pessoas vão soltar fogos e o som das trombetas, pensa no propósito como um arrebatamento. E não é assim. O propósito ele não acontece de fora para dentro, é de dentro para fora. É essa energia que você tem que te leva para frente até no pior cenário. Tá bom, se isso aqui, que é a pior coisa da minha vida acontecer, vai ter valido a pena tentar? Vai. Então seu propósito está aí. Agora eu quero uma receita sua. Já pedi a receita dela para descobrir o propósito e agora eu quero uma receita sua para ganhar dinheiro no trabalho e ser feliz. O que todo mundo quer. Ó, eu não acredito em um caminho que seja distante do empreendedorismo. Você pode ter seu trabalho, mas você precisa empreender. Você tem qual habilidade? Sei fazer salgadinho. Por que você não começa a vender? Eu sei cuidar de cachorro. Por que você não abre algo nesse sentido? Então, assim, qual é a habilidade que você tem? O que você sabe fazer? Sabe contar história? Poxa, tem muita gente que pagaria para te ouvir. Então, mantenha ali a sua vida, vai criando o seu caminho, mas começa a empreender, né? E um empreendimento que costuma dar certo, porque tem gente que fala, vai para a internet e vai ficar rico. Não é assim.
É muito trabalho ter na internet. Mas quando você trabalha na internet que ela é escalável, ou seja, eu faço um curso, eu posso vender ele para 10 pessoas, eu posso vender ele para 1000 pessoas. É o mesmo curso. Então eu tenho uma escala. Você tem uma chance maior de acumular alguma riqueza se você trabalha muito bem, se você tiver um bom produto, se você não desistir quando você está no mercado de escala. É isso. O mar tá para peixe, para conseguir emprego, se fala muito em startups, né? Agora, você que está 24 horas por dia ali dentro do LinkedIn, que setores que estão bombando agora? Setores de tecnologia, com certeza, desde que a gente começou a entender que tecnologia não é o futuro, é o presente, os setores de tecnologia estão muito em alta. As startups, por outro lado, estão enfrentando um momento de demissão em massa muito grande. Muitas startups demitindo muitos profissionais, principalmente aquelas que é um sonho, mas que não estão conseguindo monetizar aquele sonho. Então, não são todas as startups que estão contratando, pelo contrário. Mas o setor de tecnologia está muito em alta. O varejo é um setor que cresceu muito. O setor de serviços cresceu demais com a pandemia. E-commerce e a área da saúde também são áreas que estão mais aquecidas agora em disparado. Carol, você já falou de uma série de problemas. E quando o assédio aparece na relação de trabalho? Quando um recrutador, por exemplo, pergunta, como você citou aqui também, se a candidata é mãe, com aquele intuito que a gente já sabe qual é, né? De dizer que não, ela não dá. Vai se desviar, não vai ter foco, vai faltar muito quando o filho estiver doente. Porque você já citou aqui, em relação a você, tudo bem, você tem muitas oportunidades, mas uma pessoa que não tem. Primeira coisa, é importante deixar claro que medida discriminatória em processo seletivo é crime, está previsto na lei da CLT. Não pode sexo, orientação sexual, religião, gordo, magro, bonito, feio, negro, branco. Isso não pode existir caráter discriminatório nem para você conseguir o emprego e nem para manter o seu emprego. Caso isso seja constatado, o profissional ele pode abrir um processo contra a empresa. Qual é o problema nesse caso? Entra uma outra esfera de preconceito, que também é um crime, mas que também acontece. As empresas elas têm por padrão verificar o histórico de processos dos candidatos. Exatamente. Existe. Isso existe muito. Além de verificar o histórico de processos, tem empresas também que verificam os antecedentes criminais, também verificam os registros do Serasa, do SPC. Então, assim, tudo que não pode fazer é feito e existem departamentos específicos na empresa. Muitas vezes é o próprio departamento jurídico que faz isso. Exatamente. Os escritores, eu já ouvi falar isso, um amigo me falou isso, que ele era de marketing, processou uma grande empresa, uma multinacional, e não conseguiu mais se recolocar, não conseguiu. Um belo dia, um amigo falou para ele, sabe por que você não está conseguindo? Olha aqui, existe uma lista e o teu nome está aqui, porque você já processou. E não é difícil encontrar. Não é difícil fazer um rastreio e encontrar que o candidato processou. Mas, enfim, a mãe, ela está no processo seletivo e o ideal é que ela já se prepare para isso, porque apesar de não ser legal, acontece em 90% dos casos. Então, qual é a melhor estratégia? Mônica, você tem filhos? Tenho filhos, Carol. Eu tenho um filho de 3 anos e ele vai na creche. A creche é bem perto da minha casa. Então, ele entra às 7 horas. Antes do trabalho eu deixo ele e ele sai meio-dia. Mas aí meio-dia quem pega é a minha mãe e ela toma conta dele no período da tarde. E a minha sogra, ela também está ali por perto, caso tenha alguma necessidade. Então, não se preocupa que a minha estrutura familiar, eu já tenho uma rotina programada para o meu filho não ser um problema enquanto eu estiver na empresa. Olha que doido. Se eu tenho um filho de 2 anos e eu vou para a entrevista, você tem filho? Tenho. E se ele fica doente? E se isso? E se aquilo? E se aquilo? Se o meu marido na entrevista, você tem filho? Tenho. Ah, mas é menino ou menina? É menino. Daí, nossa, cara, que legal, vai jogar bola com você, né? E acaba ali. Exatamente. Acaba naquele momento, como se cuidar dos filhos fosse um papel exclusivamente da mãe, por conta do machismo estrutural que a gente vive, já está enraizado, infelizmente, vai levar um tempo ainda para a gente desconstruir. Agora, eu queria perguntar uma coisa para vocês dois. Dizem que na adversidade a gente aprende mais do que na bonança. O que vocês aprenderam? Qual foi o principal aprendizado desse período
de pandemia que nós passamos? Nossa, foi um período muito duro. Que nós brasileiros perdemos muitas pessoas, né? É muito difícil conversar com alguém que não tenha perdido um parente próximo nesse período. Então, acho que uma lição é que a gente tem que se preocupar mais com as pessoas, né? Porque a gente viveu um período em que as pessoas sumiram, desapareceram, né? Acho que morreram, que eu estou me referindo. E então eu comecei a pensar muito sobre isso, sobre caramba, como é que fulano tá? E fulano que ficou com Covid, como é que ele vai comer? Né? Será que eu não passo lá e deixo algo na porta, toco a campainha e vou embora? Então acho que nesse lado humano, a pandemia ela trouxe essa preocupação maior com os outros. Caramba, as pessoas podem ficar às vezes uma semana sem ter condição de se mexer e eu preciso ajudar, já que eu posso, com todo cuidado. Né? E o outro é que a pandemia ela foi uma tragédia para algumas pessoas, agora falando de comércio financeiramente, mas foi uma salvação para outras pessoas. Pessoas que começaram a abrir um negócio de entrega de comida. Pessoas que começaram, eu vou vender álcool em gel. Ficaram ricas. Então, acontece algo. Pode ser uma tragédia para um e pode ser a salvação para outro. Quem estiver mais preparado é que vai sair melhor da situação. Então, a gente precisa estar se preparando para enfrentar a situação. E você, Carol, seu aprendizado? Eu acho que o que eu tirei de mais precioso na pandemia foi valorizar, de fato, não o que importa, mas quem importa. Porque eu, particularmente, era uma pessoa muito apegada no o que eu tenho, o que eu vou construir, e sempre pensando em recurso e coisas e lugares, e muitas vezes eu não olhava para quem. Então, meus pais passaram ilesos da pandemia, meu marido, meu filho, meu irmão, a minha família é uma das poucas famílias que não perdeu ninguém. Caramba. E olha o tamanho da bênção que a gente teve. A minha família próxima, a minha família não tão próxima assim, alguns pegaram e ficaram mal, mas ninguém foi nem para o hospital, ninguém ficou internado. E quando eu via que os meus amigos estavam perdendo, então um amigo meu perdeu o pai, o outro amigo perde a mãe, e eu fico pensando em, caraca, será que eu preciso correr atrás do quê ou valorizar aquilo que eu já tenho? Então é muito aquilo de parar de pedir e começar a agradecer, porque a gente tem infinitamente mais motivos para agradecer do que para pedir, com certeza. É só você olhar do lado certo do prisma, porque você pode olhar o problema, mas você também tem o lado da solução e daquilo que você já tem. Então, agora vamos para o nosso ping-pong final. Gente do Rio e gente de São Paulo falando do Rio. Não me venha com São Paulo não, porque tudo é melhor no Rio, né não, Daniel? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Uma cidade maravilhosa. Lugar que mais gosta no Rio? Eu gosto do Monumento a Estácio de Sá, ali no Aterro do Flamengo, sabe? É um lugar que você pode entrar gratuitamente, para com o seu carro, você pode também chegar a pé, tem uma vista maravilhosa de frente para o Pão de Açúcar. Eu acho que ali você vê a Baía de Guanabara. Eu não vejo quase ninguém passeando ali, Daniel. O quê? Não, de noite não. Tem, passa de dia. Ali é um ponto onde as pessoas depois fazem uma caminhada, param para tomar uma água de coco. É um lugar muito especial. Monumento a Estácio de Sá, no Aterro do Flamengo. Eu gosto do Arpoador. Eu acho lindo, principalmente quando tá caindo à noite e as pessoas estavam na praia e depois elas param lá, tomam uma cerveja, uma água de coco. Conhece o interior do Rio? Não. Conheço o Paraty, Paraty é muito perto de Ubatuba, que é perto de São Paulo, então eu conheço por isso. Mas Paraty é maravilhoso, né? Gosto muito de Paraty. Tem um lugar muito maravilhoso no Rio que chama Bangu. É um dos cartões postais da Zona Oeste Carioca. Exatamente, aí ó, tá vendo? É o único lugar que tem, é um chuveirão que tem, como é o nome, que borrifa água? É o corredor. Chuveirinho. Chuveirinho do Calçadão. Chuveirinho do Calçadão de Bangu, isso aí. Né? Já fiz muita matéria lá. Agora fala um lugar que você gosta no interior do Rio. Do estado? Do estado. Rio das Flores. É uma cidadezinha no Médio Paraíba, que é bonita, assim. O Rio Paraíba está ali naquela região. É um lugar onde tem uma produção de alambique, em toda ali, Barra do Piraí, né? É um lugar calmo, Valença, Vassouras. Acho que esse cantinho do Rio é muito bom. Time de futebol? Flamengo. São Paulo. Partido inesquecível? Flamengo e River Plate, final da Libertadores de 2019. Eu não tenho, não. Para
Pratica algum esporte? Futebol, jogo bola, é um Qual esporte. posição? Eu sou lateral esquerdo. Não sou bom, mas eu junto com o pessoal ali, a resenha é a melhor parte que tem. Levantamento de copo, conta? Olha isso. Comida que mais gosta? Feijoada, Também. Churrasco. Que não come de jeito nenhum? fígado, Cebola. Adoro. Melhor boteco? Tem que falar do Rio, hein? bar da gema. Bar da Laje. E Bar gosto da do Laje. Bar da Laje, ó. Ela... Não. Cerveja ou vinho, bebe o quê? Champanhe? Eu prefiro vinho, e você? Cerveja. Uma figura que é a cara do Rio. Uma figuraça do Rio. Zeca Pagodinho. Nosso entrevistado do programa passado, e eu justamente falei isso pra ele. Escolhi para entrevistar no programa de um ano, que é o cara mais citado Exatamente. aqui como a figuraça, quem é a cara do Rio. Eu vou citar Moacir Luz. Também é outro. Um lugar para relaxar. Petrópolis. Ó, diz que não Excelente. conhecia, não conhecia o Petrópolis interior é e tá Excelente. indo. Paraty, Petrópolis. Eu vou ficar com Arraial do Cabo. Uma qualidade pessoal. É uma qualidade. Eu gosto de ouvir as pessoas. Eu não desisto. Um defeito. Eu me irrito. Eu tenho uma necessidade de controlar o meu impulso, mas eu me irrito. Eu fico frustrado, triste. Fácil. Pavio Não, curto. não sou pavio curto, não, mas quando eu fico Quando irritado, eu irrita- fico irritado. Eu sou muito impulsiva. Luto com isso todos Dois, os hein? dias, mas eu sou impulsiva Qual demais. signo? Eu sou de Gêmeos. outubro, Outubro é o quê? Libra? Libra. Tem Libra e tem Escorpião em outubro. Eu sou gêmeos. Um sonho. Eu tenho um sonho de construir, de fazer alguns filmes e de contar histórias de grandes pessoas. Por exemplo, eu tenho um sonho de ir à África do Sul e fazer um filme sobre Nelson Mandela. Eu já estive em Atlanta e conhecendo a cidade de Martin Luther King. Eu tenho vontade de voltar lá e fazer um filme sobre Luther King. Mostrar como é que a relação, como é que o Brasil, os brasileiros cultuam, se cultuam ou não, ou são influenciados ou não por esses grandes nomes. Então, é um sonho que eu tenho. Eu tenho o sonho de alcançar lugares altos para eu ser referência para outras mulheres, para que elas possam olhar para mim e entender que onde homens chegam, mulheres podem chegar também. Porque falta muito isso, a gente vê muito homem em direção da empresa, muito homem em evidência na mídia, na internet e poucas mulheres. Então, o meu sonho, a minha ambição é estar nesse meio para que as outras mulheres olhem para mim e falam, se a Carol chegou, eu também vou conseguir. Muito obrigada, muito legais os sonhos de vocês. Muito obrigada pela sua participação, Carol, foi ótimo. Obrigada pelo convite, adorei participar aqui com vocês. Você não vai contar o seu sonho não, mano? Pô, pergunta pra gente que não fala? Meu sonho é ver o Bangu campeão, que eu nunca vi. Obrigado pelo convite. Eu acredito que todo mundo tem uma mensagem, a gente precisa descobrir, aperfeiçoar e entregar. Tem muita gente que precisa ouvir aquilo que a gente tem para dizer, porque nós vivemos, nós temos uma história, uma trajetória, superamos coisas que podem ser úteis para as pessoas. Então, eu incentivo que as pessoas entreguem as mensagens que elas têm. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar contigo. E com essa bela mensagem, o Gente do Rio fica por aqui. Mas na semana que vem tem mais. Um beijo!